Capítulo 3. Como fomos amados. Parte 1. Sentei-me no quarto escuro, observando a mãe, Glória, e sua filha de 3 anos, Tilly, através de um espelho cego. Elas estavam se saindo muito bem juntas. Glória seguia as sugestões de Tilly, muito mais em sincronia do que nas visitas anteriores. Ambas pareciam mais confortáveis uma com a outra. Já fazia 2 anos que eu acompanhava aquelas visitas e tinha havido muitas mudanças positivas. À minha esquerda estava a nova assistente social de Tilly, do Shield Protect Services, CPS, Serviço de Proteção à Infância. A quinta nos últimos 2 anos. À minha direita estava a Mama P, a mãe provisória da criança. Fazia anos que eu conhecia a Mama P. Era uma mulher amorosa, com uma reserva infinita de energia positiva. Abrigara dezenas de crianças. Cada uma era especial para ela. Era amada. Mama P me ensinou mais sobre trauma e cura do que qualquer outra pessoa. Glória tinha sido tirada da sua família quando tinha 6 anos. Cresceu no sistema de proteção à infância, vagando por casas provisórias, escolas e comunidades. Glória tinha múltiplos complexos sociais, emocionais e problemas de saúde relacionados a inúmeras experiências traumáticas. Infelizmente, ninguém a compreendera. Terapeutas, cuidadores provisórios, assistentes sociais, juízes, professores. 20 anos atrás, não se sabia muita coisa sobre o impacto do trauma. Aos 18 anos, quando Glória ultrapassou a idade do sistema, estava usando várias drogas para automedicar seu sofrimento. Em seu 19º aniversário, estava grávida de 8 meses e sem teto. Aos 20 anos, tinha uma filha bebê. Nenhum apoio, nenhuma família, nenhum trabalho. O sistema de proteção à infância retirou Tilly da mãe. Por sorte, ela foi parar na casa de Mama P. Nos 2 anos seguintes, Mama P ajudou Glória e Tilly. Era atenta e acolhedora, provendo um lar seguro e estável para a criança, e convidou Glória a estar presente e participar da vida da filha, desde que não estivesse usando drogas ou bebendo. Mama P percebeu que Glória precisava tanto de acolhimento e de segurança quanto Tilly. Era uma criança pequena, desprezada num corpo de mulher. No início, Glória não se envolveu muito, mas passados 9 meses aceitou nossa sugestão de buscar ajuda clínica para seus problemas relacionados ao trauma. A essa altura, Tilly e Glória tinham amadurecido significativamente. Estava chegando a hora em que Glória teria capacidade de cuidar sozinha de Tilly, mas, para que isso acontecesse, o Serviço de Proteção à Criança precisava fazer essa recomendação à Justiça. A visita observada fazia parte do plano de reunificação do CPS. Nós 3 ficamos em silêncio observando Tilly e Glória. Depois de cerca de 10 minutos de brincadeiras, Glória tirou uma bala do bolso do casaco. Senti a tensão da assistente social. Não é para ela trazer balas nas visitas, disse. Do meu outro lado, percebi a tensão de Mama P em reação às palavras da assistente social. Em silêncio, coloquei minha mão sobre a de Mama P, tentando tranquilizá-la. Ela era muito protetora em relação a Glória e Tilly. Tilly era pré-diabética. No primeiro ano de tratamento, notamos que Glória, que tinha pouca experiência com relacionamentos, levava bala para deixar Tilly feliz. Entendemos que era assim que os cuidadores provisórios de Glória tinham lidado com ela quando pequena. Receber bala era o mais perto que Glória chegava de ser amada. Nosso cérebro se desenvolve como um reflexo do mundo em que vivemos. Amamos como fomos amados. Glória estava apenas demonstrando amor pela filha da melhor maneira que sabia. A assistente social continuou. Ela sabe que não é para fazer isso. A criança é pré-diabética. O que ela está fazendo é abusivo. Não, respondi. É bala sem açúcar. Evidentemente, aquela assistente social, nova no caso de Tilly e provavelmente lidando com dezenas de outros casos, não havia lido os relatórios mais recentes. Como é que você sabe? Fui eu que dei para ela antes da visita. Pude sentir Mama sorrindo.
Um ano antes, em uma reunião da equipe, na qual tentávamos imaginar a melhor maneira de equilibrar o estado do pré-diabético de Tilly com o impulso da Glória oferecer bala para demonstrar amor, um dos membros da minha equipe médica sugeriu que revistássemos Glória antes das visitas. Se ela desse balas escondidas para Tilly, o contato seria proibido. Mama P discordou. Aquela pobre mãe está fazendo o melhor que pode. Deixe ela dar um pouco de bala para a filha. É tudo que ela sabe. Você não vai transformá-la numa mãe melhor punindo-a ou envergonhando-a. Se quisermos que ela seja mais amorosa, precisamos ser mais amorosos com ela. Assim, em vez de constrangermos Glória, conversamos com ela sobre nutrição e diabetes e fizemos com que mudasse para bala sem açúcar. Mama P se incumbiu de garantir que ela e Tilly recebessem muito amor. Explicamos isso à assistente social e juntos criamos um plano transicional de reunificação com bastante suporte tanto para a Glória quanto para a Tilly. Glória recebeu seu certificado de supletivo e entrou na faculdade comunitária para estudar enfermagem. Mama P permaneceu ativa naquela pequena família. Em vez de fragilizar uma mãe que fazia o seu melhor, continuamos demonstrando amor por Glória e Tilly e mostrando como amar. Uma das propriedades mais notáveis do nosso cérebro é sua capacidade de mudar e se adaptar ao nosso mundo individual. Neurônios e redes neurais sofrem mudanças físicas quando estimulados, o que é chamado de neuroplasticidade. O estímulo vem de nossas experiências particulares. O cérebro muda de acordo com o uso que se faz dele. As redes neurais envolvidas em se tocar piano, por exemplo, sofrerão alterações quando ativadas por uma criança estudando piano, o que se traduzirá em uma melhora na execução. Esse aspecto de neuroplasticidade, a repetição leva à mudança. É bem conhecido e é o motivo pelo qual a prática de esportes, artes e de estudos acadêmicos pode levar a uma melhora. Um princípio-chave da neuroplasticidade é a especificidade. Para mudar qualquer área do cérebro, aquela área específica precisa ser ativada. Se você quiser aprender piano, não dá para simplesmente ler sobre o assunto ou assistir a vídeos no YouTube com outras pessoas tocando piano. É preciso pôr as mãos no teclado e tocar. Para mudar as áreas do cérebro envolvidas em tocar piano, o estímulo é fundamental. O princípio da especificidade se aplica a todas as funções mediadas pelo cérebro, inclusive a capacidade de amar. Se você nunca foi amado, as redes neurais que permitem que os humanos amem estarão subdesenvolvidas, como no caso de Glória. A boa notícia é que com o uso, com a prática, essas capacidades podem emergir, recebendo amor, mesmo quem nunca foi amado pode se tornar amoroso. Dr. Perry. Oprah. Se eu fosse contar o número de pessoas que entrevistei, e acredita em mim, eu já tentei, passaria de 50 mil. E em quase 40 anos de conversas, desde os meus primeiros anos trabalhando em Nashville, passando pelo Oprah Winfrey Show, e até hoje, sempre houve um denominador comum. Todos nós queremos saber o que fazemos, o que dizemos e quem somos faz diferença. É tão exato quanto o mecanismo de um relógio. Ao final de qualquer entrevista, seja o presidente dos Estados Unidos, a Beyoncé com todo o seu glamour, uma mãe compartilhando um segredo doloroso, ou um criminoso condenado em busca de perdão, a pessoa à minha frente sempre pergunta: como eu me saí? Enquanto analisa meu rosto procurando uma reação. O desejo de ser aceito e respeitado em sua verdade é o mesmo para todos. Para além da ciência, sei que se resume a isto: como a pessoa foi amada. Dr. Perry. Sim, pertencer e ser amado é essencial para a experiência humana. Somos uma espécie social, destinados a viver em comunidade, emocional, social e fisicamente interconectados. Se você refletir sobre a organização fundamental e o funcionamento do corpo humano, incluindo o cérebro,
verá que em grande parte ele é planejado para nos ajudar a criar, manter e lidar com interações sociais. Somos criaturas relacionais e a capacidade de estar conectado de maneira significativa e saudável é moldada por nossos primeiros relacionamentos. Amor e cuidados amorosos são a base do nosso desenvolvimento. O que aconteceu com você quando bebê tem um profundo impacto na capacidade de amar e ser amado. Oprah. A palavra amor é muito banalizada, mas de fato, o segredo é como você foi cuidado, como suas necessidades específicas foram atendidas. Estou pensando no que falamos anteriormente sobre regulação. O bebê estará faminto ou com frio, fora de equilíbrio, e quando ele chora, expressando alguma necessidade, o cuidador vem e regula a criança. Dr. Perry. A chegada do cuidador para atender às necessidades do bebê é fundamental. Para o recém-nascido, amor é ação, é o cuidado acolhedor, responsivo, atento que os adultos oferecem. Um pai ou uma mãe pode realmente amar seu filho, mas se está sentado diante do computador, postando nas redes sociais o quanto ama aquela criança, enquanto o bebê está em outro quarto acordado, faminto e chorando, esse bebê não vivencia amor. Para ele, o calor da pele com pele, o cheiro do pai ou da mãe, as visões e os sons dos seus cuidadores, as ações atentas e responsivas dos cuidadores, isso se torna amor. Esses milhares de interações amorosas e responsivas moldam o cérebro em desenvolvimento do bebê. Os momentos carinhosos constroem literalmente os fundamentos do cérebro em formação. Os padrões de ativação do estresse, criados quando o bebê sente fome, sede ou frio e quando o cuidador atende suas necessidades, deixando-o novamente em equilíbrio, é o padrão de construção da resiliência de que falamos antes. O bebê sob algum estresse chora. O choro traz o adulto acolhedor responsivo para regulá-lo. E como os adultos estão presentes e atentos, seus comportamentos amorosos passam a ser previsíveis. Quando tenho fome, choro e eles vêm me alimentar. O bebê começa a associar essas pessoas remoldadas, responsivas com prazer, sustento, calor, sua visão de mundo está sendo moldada. Lembra-se da nossa garotinha do aeroporto? As pessoas são boas. É graças a essas interações que a criança constrói sua visão de mundo, dependendo da qualidade e do padrão das reações de quem cuida. Essa criança pode se tornar resiliente ou, no outro extremo, sensibilizada e vulnerável. Oprah. Em toda interação, há um momento em que perguntamos: você me vê? Você me escuta? As crianças sabem, desde o nascimento, se os olhos da pessoa que cuida dela se iluminam quando ela entra no quarto. Elas sentem e reagem à ternura, à descontração, à compaixão e à paciência. Elas conhecem a verdadeira sensação de passar um tempo de qualidade, sabem que são amadas. Dr. Perry. Essas interações ajudam a construir a capacidade de amar do bebê. As atitudes atentas e amorosas fomentam as redes neurais que nos permitem sentir amor e, mais tarde, agir de maneira carinhosa em relação aos outros. Se você é amado, aprende a amar. Cuidar do bebê de maneira carinhosa também muda o cérebro do adulto que cuida. São interações que regulam e gratificam tanto a criança quanto o cuidador. A capacidade de amar está no cerne do sucesso da humanidade. Sobrevivemos nesse planeta graças à nossa capacidade de formar e manter grupos efetivos. Isolados e desconectados, somos vulneráveis. Em comunidade, podemos proteger uns aos outros, caçar e colher cooperativamente, compartilhar com os dependentes da nossa família, do nosso clã. O relacionamento mantém nossa espécie viva e o amor é uma supercola relacional. Oprah. A maneira como uma criança é tratada desde o nascimento define se ela terá sucesso ou não. O que você está dizendo é:
a maneira como se é amado determina a formação de importantes redes neurais, especialmente as redes regulatórias centrais, sobre as quais já falamos. Dr. Perry: é isso mesmo, existe uma enorme complexidade nesse processo. Mais interações atentas e amorosas organizam e formam as RRCS. Isso cria uma base para a saúde ao longo do crescimento. Pense na construção de uma casa. Em primeiro lugar, vem o alicerce, depois a estrutura e em seguida o piso, a eletricidade e o encanamento, tudo antes de a casa ser ocupada. Como já dissemos, o cérebro também se desenvolve de baixo para cima. As redes situadas nas áreas inferiores se formam as RRCS. Desenvolve-se primeiro desde o útero e as funções que elas mediam e modulam surgem em primeiro lugar durante nosso desenvolvimento. O recém-nascido saudável, por exemplo, pode regular a temperatura corporal e a respiração básica, mas é incapaz de ter um raciocínio abstrato. Nem o sono ainda é bem organizado e o movimento motor é descoordenado. No entanto, com o tempo, o bebê conseguirá se levantar. A criança pequena falará e mais tarde começará a planejar, e assim por diante. As funções relacionadas a áreas intermediárias e superiores do cérebro começam a se organizar por completo. O processo de desenvolvimento é muito concentrado na fase inicial. Isso significa que a maior parte do crescimento e da organização cerebral acontece nos primeiros anos de vida. Não quer dizer que o cérebro permanecerá inalterado depois da primeira infância, mas as experiências no início da vida têm sim um impacto muito forte em como nos desenvolvemos. Vejamos novamente a árvore da regulação. Coletivamente, as RRCS podem alcançar qualquer parte do cérebro em desenvolvimento. Na verdade, os sinais que o cérebro recebe das RRCS desempenham um papel importante em como cada uma das suas áreas se desenvolve. Se as RRCS estão bem organizadas e reguladas, seus sinais resultarão em um desenvolvimento saudável das importantes áreas superiores, ou seja, sistema límbico e córtex. No entanto, se algo perturba ou altera as RRCS, todo o sistema do cérebro e do corpo que elas influenciam podem ser afetados de maneira negativa. Existem 3 tipos de adversidade de desenvolvimento, que previsivelmente alterarão as RRCS e causarão problemas abrangentes. O primeiro ocorre antes do nascimento. Exposição pré-natal a drogas, álcool ou extremo desconforto materno, quando a grávida é vítima de violência doméstica, por exemplo. O segundo é alguma perturbação nas primeiras interações entre o bebê e o cuidador. Se forem caóticas, inconsistentes, bruscas, agressivas ou ausentes, o sistema de resposta ao estresse se desenvolverão de maneira normal. O terceiro é qualquer padrão sensibilizador de estresse. Pode resultar de um conjunto de circunstâncias, muitas das quais abordaremos logo mais em detalhes. A ideia básica é esta: qualquer elemento que possa causar ativações imprevisíveis, incontroláveis ou extremas e prolongadas da resposta ao estresse resultará numa resposta ao estresse hiperativa e hiperreativa. Oprah. Então, a maneira como uma pessoa foi amada significa algo muito mais complexo do que dizer simplesmente: você não foi tratado com afeto quando criança. Sendo assim, você será triste. O que você está dizendo de fato é que se a pessoa foi tratada com agressividade, ou se os cuidados foram caóticos ou negligentes, ou ainda se ela não foi acalentada quando criança, seu cérebro pode ser biologicamente afetado? Dr. Perry: exatamente, as experiências infantis impactam literalmente a biologia do cérebro. Oprah:
E isso afetará pelo resto da vida o comportamento daquela pessoa? Dr. Perry: é possível. Nossas primeiras experiências de desenvolvimento, em especial o toque e outras atitudes sensoriais de base relacional, incluindo o cheiro de quem cuida, a maneira como a criança é embalada, as músicas que o cuidador canta enquanto alimenta o bebê, qualquer reação a uma necessidade, são experiências organizadoras que ajudam a criar a visão de mundo do lactente, o livro de códigos do qual já falamos. Pense, novamente, na construção de uma casa. O cérebro fetal está se desenvolvendo muito rápido. É como se estivesse erguendo as fundações. Nos primeiros 2 meses de vida, coloca-se a estrutura. No primeiro ano, todas as interações são como o acréscimo da fiação e do encanamento. Cada etapa é muito importante na obra. Ela ainda não está totalmente pronta, mas a maior parte das características relevantes já está posta. Uma criança de 2 anos não está integralmente desenvolvida, mas as estruturas e o sistema básico estão lá e serão a base para um futuro desenvolvimento. Em uma casa, se você fizer um mau serviço com as fundações, instalar fiação e encanamento de baixa qualidade, mas decorá-la com um belo assoalho e móveis elegantes, talvez os defeitos essenciais não sejam visíveis quando alguém entrar, mas esses primeiros defeitos da construção trarão problemas mais tarde. O mesmo acontece com uma criança pequena. Todo o funcionamento humano é influenciado pelas experiências do início do desenvolvimento, tanto quando há interações consistentes, previsíveis e amorosas, quanto em situações de caos, ameaça, imprevisibilidade ou falta de amor. Oprah: sim, como fomos amados faz toda a diferença. Em todas as conversas que tive, percebi uma relação direta entre a disfunção e ter sido ou não amado. Você recebeu o necessário para se desenvolver bem? Perry: o amor oferecido e sentido depende da capacidade de ser e estar presente, atento, sintonizado e responsivo em relação a outro ser humano. Essa cola da humanidade tem sido essencial para a sobrevivência da nossa espécie e para a saúde e felicidade do indivíduo. É uma capacidade que se baseia no que aconteceu com você, fundamentalmente quando criança. Oprah: isso me fez lembrar de quando me pediram para listar meus momentos preferidos do Oprah Winfrey Show. Não foram tanto os grandes programas, as surpresas ou os convidados famosos, e sim as conversas tranquilas. E a menina dos cereais é sempre uma das primeiras que me vem à mente. Uma menina de 11 anos chamada Kate e seu irmão mais velho, Zack, participaram do programa alguns meses depois de perder a mãe, Kathleen. Depois me contaram que antes da morte dela, os pais decidiram passar os últimos meses de Kathleen viajando juntos, como uma família. Perguntei a Kate qual era a sua melhor lembrança daquele período. A resposta foi, para mim, uma enorme descoberta. Um dia, quando voltei depois de nadar, contou Kate, minha mãe estava na cama. Ela disse: Kate, você poderia me trazer um prato de cereal? Respondi: claro. Então, uma semana antes dela morrer, eu estava no quarto dos meus pais e disse: mãe, você me acorda se for descer para buscar um prato de cereal? Ela disse que sim. Então, no meio da madrugada, comemos cereal juntas. O que ficou para Kate foi um momento íntimo e cotidiano entre mãe e filha. Dr. Perry: este é um exemplo maravilhoso da cola do amor. É nos pequenos momentos, quando sentimos que a outra pessoa está totalmente presente, comprometida, conectada e receptiva, que criamos os vínculos mais fortes e duradouros. Oprah: 20 anos depois, voltamos a entrevistar Kate e ela nos contou que, embora tivesse enfrentado dificuldades, ainda acredita fortemente no profundo poder do vínculo durante os pequenos
mas transcendentes momentos da vida. São esses momentos seguros, acolhedores e totalmente presentes dos quais você fala. Dr. Perry, adoro essa história, porque ela comprova algo realmente importante sobre esses momentos especiais. As interações humanas mais profundas e duradouras são, com frequência, muito breves. Você pode passar horas com uma pessoa, mas não se estiver presente e atenta, essas horas são menos importantes do que aqueles breves momentos do cereal. Oprah. E quando você não tem seus momentos de cereal, se for uma criança nascida em um ambiente de caos, confusão, violência ou perturbação, sem normalidade ou regularidade, está fadada a falhar? Por que as redes no seu cérebro não se organizam como deveriam? Dr. Perry. Isso pode resultar em uma fundação mais fraca ou uma fiação incorreta, criando riscos para o resto da vida. Uma grande parte de vulnerabilidade virada à influência dos cuidados caóticos e imprevisíveis sobre o sistema de resposta ao estresse, que estão em desenvolvimento e podem ficar sensibilizados.